todos. Se nós estudarmos a Epístola aos Filipenses, nós podemos ir ainda um passo. Senhores, é tão importante essa história que vocês devem no original, e eu vi como eu já ouvi aí, sei lá, meia dúzia de vezes. Eu vou voltar para comentar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos ouvir novamente, então. Pronto, acho que aqui dá. Se nós, aqui está o princípio, não, primeiro, morrermos para eles. Nós queremos comunhão no corpo de Cristo, então precisamos morrer para os outros. Você está entendendo o que isso significa? Se você depender do sentimento de outros, se você depender da atitude de outros, se você depender do acolhimento de outros, Ou seja, eu tenho que morrer para o outro, porque eu não posso depender do afeto do outro. E eu só vou poder salvar o outro se eu tiver em comunhão com a família de Deus. O meu afeto principal tem que ser filho de Deus, tem que ser o melhor amor, Jesus Cristo. Tem que ser ouvir o Espírito Santo, não o outro. Então eu tenho que morrer por essa dependência do outro. Eu não posso esperar nada do outro. Agora tem pessoas que esperam, mas é porque não estão em comunhão com a Trindade. É isso que ele está falando. É complexo do ponto de vista espiritual. se você depender da maneira como vai tratar alguém, da maneira como alguém te trata, nunca será encontrado o lugar da verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Por isso ele vai dizer, eu fiz-me livre de todos. Se nós estudarmos a Epístola aos Filipenses, Isso é Paulo na Bíblia, ele está dizendo onde está. nós podemos ir ainda um passo mais. Paulo vai dizer lá que ele era livre de tudo, não é apenas de todos. E de tudo em que sentido? Ele era livre da riqueza e era livre da pobreza. Ele era livre para ser humilhado e também era livre para ser honrado. Meus amados irmãos, e isso realmente é maturidade espiritual. Por isso muitas vezes não nos alcança. Isso é maturidade espiritual. Quem não nasceu de novo não terá. E quem ainda é imaturo, é uma criança espiritualmente, também não entende. Isso é maturidade. Como eu digo, Diego tem 12 para 15 anos de vida espiritual. Então, a maturidade é essa, de um adolescente. Por isso que nós começamos na academia, para treinar a vida espiritual e trazer isso como testemunho para todos que nos conhecem, ou seja, na nossa rede social, nos nossos trabalhos dia a dia, na empresa. Por isso que é empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. E o nome Dynamis é o nome, primeiro é o nome da empresa, depois passou a ser o nome da academia. Porque nós praticamos isso no dia a dia com a empresa. Porque nós temos uma atitude extremamente negativa quando nós somos humilhados. E temos uma atitude extremamente positiva a ponto de nos incharmos quando nós somos louvados. Nós temos uma atitude de murmuração quando vivemos situação de dificuldades, de pobreza. E temos uma atitude de autossuficiência quando vivemos uma situação de abundância. E o que é pior? A murmuração ou a autossuficiência? Os dois. O que é pior, a pobreza ou a riqueza? Os dois. Segundo o Novo Testamento, as duas são provas da parte de Deus. Não é apenas o pobre que é provado, o rico é provado. Paulo escreve assim a Timóteo: exorta os ricos do presente século, para que não sejam orgulhosos. E nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Coisa maravilhosa, não é? Então, fiz-me livre de todos. Se nós queremos, de alguma maneira, meus amados irmãos, ser úteis para os nossos irmãos, nós precisamos morrer para eles. Compreendeu o princípio? Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, esse é o sentido da solitude. Confronto, encontro e transformação. Transformação em que sentido, então? Em que nós encontraremos o caminho da verdadeira liberdade.
Sabe, irmãos, muitas vezes nós citamos apenas versículos Em bíblicos, né? outras palavras, a verdadeira liberdade está em ser um cristão verdadeiro. A verdadeira liberdade está em morrer para o mundo. A verdadeira liberdade está em não estar sujeito às circunstâncias do mundo, mas sim aprendendo com o Espírito Santo nas circunstâncias que o mundo vai lhe colocar. Todas elas são pré-conhecidas de seu Pai Celestial. Ele sabe que você vai tropeçar, ele sabe que você vai cair, e também já está esperando para te consolar e para te orientar. Agora, se você não é regido por ele, você não tem a paz que poderia ter em Cristo, a alegria de ser filho de Deus, tá? O coração calmo, sereno, por ter a proteção de Deus. Ou seja, a vida espiritual é tudo de bom, não existe coisa melhor que a vida espiritual em Cristo. O cristão é um pequeno Cristo que amadurece, que cresce. É isso que a gente está trazendo aqui para vocês no nosso trabalho da academia. Né? Aproveitando, tem uma frase assim aqui: eu amo a vida que Deus me abençoou. Isso é carnal? Bom, quando a gente nasce de novo, a gente tem a certeza que tem uma morada aqui. Amor de Deus por nós. Portanto, todo mundo é amado por Deus. Todo mundo. Ele criou a criatura e ama a criatura. Agora, se a criatura não quer obedecê-lo, ele também não vai protegê-la. Ele pode eventualmente protegê-lo, mas não vai. Ele fala que protege os filhos dele, pelo menos Jesus Cristo falou isso. Agora, eu amo a vida. Eu acho que todo mundo ama a vida que Deus nos deu, sim, mas o problema não é, é obedecer a Deus. A pergunta que a gente deve fazer: eu estou obedecendo a Deus? Fale com Deus. Carnal é oposto ao espiritual. Então, a pergunta ela é confusa do ponto de vista de uma resposta. Mas a resposta você vai ter com o Espírito Santo, com o novo nascimento, com o amadurecimento, com conhecimento, estudo da Bíblia todo dia e vem participar da academia, porque a academia é exatamente com esse objetivo: treinar a vida espiritual. Né? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. Conhecereis a verdade nos libertará. Né? Se fosse chamados à liberdade, não vos sujeitar de novo à escravidão. Mas aí basta a pessoa nos olhar de lado e nós vamos ver que nós somos escravos, não somos livres. Você compreende? Escravos. Escravo da circunstância. Quando você está acusando o outro, é porque você é escravo da circunstância. A circunstância é para você procurar a solução em Deus, não no outro, nem acusando, nem ficando aborrecido. Porque o outro te xingou, porque o outro não sei o quê, não importa. Importa que aquela circunstância Deus sabe que você vai passar para você procurar nele o que é para fazer. Não fazer da sua cabeça ou deixar o inimigo invadir sua mente e aí sim ele conduzir sua mente. Porque quem não tem o Espírito Santo conduzindo a si próprio vai ter provavelmente a invasão do inimigo, porque já não ter o Espírito Santo já é um inferno. É isso que eu entendo hoje. E é isso que eu estou querendo passar para os senhores. Escravo de aceitação, escravo de ser bem quisto, de ser bem acolhido, de A, ser bem isso, as de ser bem escravidão. aquilo. Escravidão. Escravidão. Nunca podemos ser no texto. Meus irmãos, quando o mesmo texto está em 53, diz que o nosso Senhor foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, essa expressão carece de um tempo de meditação aos seus pés. Porque nosso Senhor não ficou mudo, me permito, com toda a reverência usar essa linguagem, mudo, mas mordendo sua língua.
compreensível. Sem morder sua língua. Mudo,